Bem, amigos, estamos na TV Mundo Maior para o início de mais um programa Vida Nova. E é sempre uma alegria estar novamente com você. Hoje nós vamos tratar de um assunto interessante, justiça terapêutica. Nós sabemos que a lei penal ela tem por objetivo principalmente recuperar a pessoa que está envolvida na criminalidade. Com relação a drogas, aqueles que são presos com substâncias entorpecentes, a mesma coisa. Então, a justiça hoje, ela busca, através de algumas penas, propiciar a terapia para as pessoas. Assim, a nova lei antitóxico, que advertência sobre os malefícios das drogas e outras leis que determinam frequentar grupos de ajuda, como a e outros, e isso tem mostrado um resultado muito interessante que nós vamos ver agora na entrevista do Zé Carlos com o nosso amigo Dr. Camilo Pelege. Olá, gente, nós estamos agora no estúdio da TV Mundo Maior e para falar do tema estamos com a presença do Dr. Camilo Pelege, que é promotor de justiça, pertence ao Ministério Público, né? E vai falar para a gente desse tema chamado justiça terapêutica, né? Que é um tema razoavelmente novo e desconhecido em dependência química. Mas antes, aqui nós vamos ver o que o povo está falando sobre o assunto. Então vamos lá. O que você acha das penas alternativas? Eu acho que depende muito de quem é o criminoso. Eu acho que tem que ser observado bem os fatos e ser aplicado aquilo que ele merece. Eu acho que devido à superlotação das prisões, é uma ótima maneira de poder realmente ter a ressocialização dos presos na sociedade. Olha, eu acho que no caso de um crime pequeno, como por exemplo um pequeno furto, uma coisa que não seja tão grave, eu acho que vale a pena. Mas para um crime mais grave como um sequestro, assassinato, estupro, eu acho que está errado. Eu acho que a pessoa tem que ser presa mesmo. A pessoa que pratica tráfico de drogas, ela deve ser punida ou educada, na sua opinião? É que o tráfico já está num grau elevado. Dificilmente eu acho que essas pessoas vão querer ser educadas, né? Mas eu acho que vale as duas coisas. Tanto ser punida, porque já infringiu a lei, como tentar de alguma forma reeducar. Apesar que é difícil a recuperação. Eu acho que o consumidor, ele é uma vítima. Ele precisa ser educado e precisa mostrar para ele que aquilo que ele está fazendo não só é errado, como faz mal para ele. Agora, aquele que vende, que comercializa, esse é um bandido. E esse efetivamente tem que ser punido. Bem, doutor, o binômio droga, delito, droga, danos é muito grande, a gente sabe disso. Os levantamentos aí carcerários mostram que há uma grande quantidade de pessoas que estão presas por causa de drogas. Quer dizer, uma coisa lógica tentar mudar isso. Então eu pergunto, o que é essa justiça terapêutica ou justiça alternativa, não sei direito o nome que se dá, da onde que veio essa ideia, quando começou, para que serve? Fazer logo umas 3 perguntas para... Essa ideia ela iniciou-se na Nova Zelândia, mas passou por alguns países e chegou ao Brasil já há alguns anos. Primeiro que tem que dar um enfoque diferenciado a essas pessoas que se envolvem com droga. Não o traficante, mas o usuário. Às vezes a pessoa ela comete um delito, mas a origem do delito está na dependência do uso da droga. Então, para nós, se a gente, ao analisar o inquérito, não enxergarmos que o inquérito traz um fato social para a gente, e esse fato social é um problema, para nós pouco importa uma sentença. Essa sentença, ela não vai ajudar essa pessoa, às vezes também... Pode até piorar, pode até piorar. Então, quando a gente se depara com isso, a gente percebe, a sentença não resolve. Então, o que vai resolver? É uma forma, uma ponte de auxílio da justiça para essa pessoa e seus familiares. É isso que a gente tenta enxergar quanto a isso. Já existem números assim validados, mais ou menos científicos, de que a pessoa parando de usar, ele vai diminuir menos ou diminui? Tem números? São verdadeiros esses números? São verdadeiros. Aqui eu estou dizendo em Santana, onde eu trabalho, os números são assim impressionantes de resposta positiva. Ou seja, a reincidência ela não chega a 1%.
Então é muito importante quando a pessoa se conscientiza que o problema dele é questão de doença. Então vou citar um caso específico. O garoto ele começa a se viciar numa substância entorpecente, vamos supor maconha ou cocaína. Ele começa a ter uma alteração de comportamento em casa, como todos nós sabemos. Começa a ser agressivo, ele começa até a agredir os familiares, começa a subtrair bens de casa para vender lá fora, para conseguir o quê? Dinheiro para comprar droga. Quando ele consegue comprar essa droga, se descobre, ou ele é preso subtraindo bens, por exemplo, para comprar. Qual que é a gênese de todo o problema? É o furto que ele cometeu? Não, a gênese de tudo é na dependência. Então nós temos que cuidar desse garoto para que ele saia do jugo da droga. É a mesma coisa do marido que chega em casa, ele é um alcoólatra. O alcoólatra ele vai, discute com a esposa, bate nela, e nós vamos tratar aquilo como lesão corporal? Não. A gênese daquilo está no alcoolismo. Então nós temos que tratar antes. Então não adianta uma sentença condená-lo porque ele agrediu a esposa. O senhor está dizendo então que o promotor ele tem que ter uma sensibilidade muito grande, ele tem que ser quase que está muito próximo ali da área de saúde. E eu, antes do senhor responder essa questão, como é que se configura, como é que é montado um tribunal especial desse para fazer esse tipo de justiça? São pessoas diferenciadas dentro do Ministério Público, dentro da Justiça? Não são pessoas diferenciadas, é necessário que se dê uma orientação a essas pessoas e que a gente não seja apenas um operador cego do direito, só sabe ler a lei e aplicar automaticamente a lei. A lei, que a gente costuma dizer, não é um trilho como um trem, ele é uma trilha que permite com que a pessoa vá para um lado ou para o outro e entenda os problemas sociais. O juiz ou o promotor ou o advogado, ele não pode se sentir alheio aos problemas sociais, ele tem que saber o que acontece em sua comunidade. Por isso que ele tem que estar envolvido nisso. Os tribunais especiais hoje, eu não entendo de outra forma senão pela multidisciplinariedade. Se eu não tiver um psicólogo ao meu lado, um assistente social, que me diga, olha, me encaminha esse casal, me encaminha esse rapaz, ou então o AA, o NA, o amor exigente, olha, me acolha esse jovem e me dê o tratamento, porque eu conheço de direito. Eu não consigo discutir, por exemplo, com um psicólogo, ele é um profissional da área, e ele que vai me dar os caminhos. Olha, Camilo, vamos fazer uma audiência agora aqui? Não, vamos adiar essa audiência. Olha, me convoque os familiares. Porque quer dizer que é uma equipe, então? Olha, hoje em dia, aquilo que até a lei propugna, ou seja, multidisciplinariedade, ou seja, todos nós envolvidos, e nós precisamos dessas entidades de apoio. Faltando um minuto, quais as penas que são sancionadas, quais as sanções, não sei se poderíamos chamar de punição, né? Então, o que ele tem que cumprir? Por exemplo, um alcoólatra que bate na esposa ou um motorista bêbado que atropelou, as penas elas são direcionadas mais ou menos pelo delito, não? Sim, elas são pelo seguinte, pela necessidade dele. Então eles são encaminhados para tratamentos especializados, contando com o apoio dessas entidades e também para a prestação de serviço à comunidade, que tem um efeito pedagógico fantástico. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, é encaminhada para um hospital e ele vê as desgraças que são cometidas por motoristas embriagados ou drogados. Há cobrança, depois há um segmento, há um acompanhamento, Sim. Um gerenciamento de cada caso? No nosso caso aqui em Santana, nós temos um programa todo articulado, onde a gente recebe mensalmente de cada um deles. E, obviamente, eles dão trabalho e as entidades nos cobram, dizendo, olha, fulano veio aqui, veio agressivo, veio novamente bêbado, veio novamente drogado. Vocês chamam, a gente chama novamente dizendo, muito olha, bom, nós estamos te estendendo a mão, você está recusando. Só no resto o quê? Processo. Nós não queremos processo, como eu disse no começo. A sentença, para ele, pouco vai lhe servir. Às vezes, nós não temos alternativa, aí vai ter que chegar a sentença. Mas, na maioria das vezes, como eu disse, 99% dos casos, integrado a comunidade, família e o adicto ou a pessoa dependente, o sucesso é quase que inevitável. Muito legal, doutor. Legal mesmo. Vamos ao intervalo. Nós vamos agora a um pequeno intervalo no programa Vida Nova. Você espere aí no sofá, daqui a pouquinho nós voltamos com a nossa entrevista. No Mercatudo você encontra de tudo, da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz.
gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem cuida deles nesse país? Ajudando as Casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 Operadora 11 6457 7733. Senhores passageiros do voo 534, por favor, dirijam-se ao portão de embarque imediato. Não percam o livro Sobreviventes de Aguinaldo Cardoso, uma história envolvente onde a doutrina espírita cumpre seu papel de consolador prometido. Ligue para 0800 707 1838 e adquira o seu ou obtenha pelo site www.mundomaior.com.br. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 831 ou através do site www.radioboanova.com.br. A justiça terapêutica pode ser compreendida como um conjunto de medidas que visam aumentar a possibilidade de que infratores, usuários e dependentes de drogas entrem e permaneçam em tratamento, modificando seus comportamentos anteriores. O conceito de justiça engloba os aspectos do direito, legais e sociais, enquanto o termo terapêutica, relativo à ciência médica, define tratamento e reabilitação. Em entrevista à TV Maior, o advogado Sergei Cobra Arbex fala sobre este assunto. Fui convidado a falar a respeito do tema da justiça terapêutica. Justiça terapêutica é um conceito. Na verdade, não existe um conjunto de leis ou de normas a respeito do assunto. O que existe é um protocolo de intenções, uma certa conivência de pessoas voltadas para a área social, que se denominou justiça terapêutica, que nada mais é do que tratar o usuário de drogas, o dependente de substâncias químicas, não como criminoso, mas uma pessoa que precisa de tratamento e também de ser inserida dentro de um contexto social para que ela se recupere e ela volte a conviver em sociedade. Isso é a justiça terapêutica. Esse é o conceito maior que todos os criminalistas que procuram uma justiça melhor aceitam o tema e procuram implementá-lo. Todavia, com a nova edição da Lei dos Crimes de Tóxico, que considera o usuário não mais como criminoso, e sim como um dependente, ou seja, não tem pena para ele, ele não é considerado criminoso, eu tenho para comigo que a justiça terapêutica teve a sua maior expressão justamente na nova lei de drogas, que dá um tratamento ao usuário de droga diferenciado do traficante. Portanto, a justiça terapêutica está representada na nova lei, tem o seu conteúdo tanto na pena quanto na abordagem do usuário,
que merece sim internação, merece sim reintegração social, mas diferentemente de cadeia, que não resolve o problema, e o legislador escolheu esse caminho justamente na edição da nova lei de tóxico, já vigente no país. Bem, voltando ao programa Vida Nova. E eu gostaria de lembrar você que está nos assistindo que Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos disse que a maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. E assim, nós temos aqui o Clube Amigos da Boa Nova. Auxiliando o Clube Amigos da Boa Nova, sendo um associado desse clube, você vai estar ajudando a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova e a editora Mundo Maior a divulgar a doutrina espírita. Então venha conosco fazer parte desse clube, discando para o 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Eu espero você. Vamos continuar agora com a nossa entrevista, o Zé Carlos, no nosso tema Justiça Terapêutica. Bem, nós estamos de volta e o tema é Justiça Terapêutica, que eu acho que é o grande achado aí para a dependência química, uma saída maravilhosa, né? Para não piorar as coisas, né, doutor? Mas me veio aqui uma dúvida. Nós estamos falando aqui de pequenos delitos. Aonde que está o limite aí do uso da justiça terapêutica, uma fronteira mais ou menos definida? Porque tem delitos ou crimes, né, que são muito expressivos, patente, está muito forte ali, que eu acho que o promotor não tem jeito de... tem que fazer uma denúncia maior. Mas aonde que está o limite? O limite a própria lei já deu. Quando ela estabelece que quando a pessoa, mesmo com envolvimento com drogas lícitas ou ilícitas, comete algum delito com pena até 2 anos. Até 2 anos. Até 2 anos. Quando o que ele cometeu tem uma pena superior a 2 anos prevista, então a gente já não pode enveredar por esse caminho. Então são delitos que a gente chama de menor potencial ofensivo. Então, nesse caminho, que é o que acontece, todo mundo fica preocupado e deve realmente ficar com tráfico, roubo, que são delitos graves, que as penas são altas, mas 90 e pouco % dos delitos que ocorrem na nossa comunidade são os delitos que todos nós podemos cometer, como lesões corporais, ameaças, acidentes de trânsito, embriaguez ao volante. Então, esse é o dia a dia da nossa sociedade. E o que não é o dia a dia, que é o anormal, seria o tráfico, o roubo. E eu acho que nós não podemos somente ter atenção ao tráfico ou roubo, e sim dar atenção ao flagelo da comunidade, que é 90% a 95% desses crimes que todos nós podemos cometer e que não se está dando atenção como se deve dar para esses casos. A gente até diz, graças a Deus eu não tenho nenhum filho ou nenhuma pessoa na minha família que seja dependente de droga ou álcool, mas eu conheço quem tem e eu sei que é um flagelo. Doutor Camilo, no geral a tendência nossa é olhar mais para as coisas ruins do que as coisas boas, isso é uma coisa maravilhosa, mas eu gostaria de saber o tamanho da justiça terapêutica, se ela vem funcionando. Já existem modelos de referência, está funcionando, vai aumentar, e isso, a tendência é aumentar com essas leis novas, por exemplo, a lei da violência doméstica que saiu agora, a lei dos tóxicos do Lula, quer dizer, a tendência mundial, a tendência brasileira é crescer, e já existem referências brasileiras, modelos brasileiros que podem ser seguidos? Sim, existem, a tendência é esta, nós não temos alternativa. Referências, eu faço até um convite, que conheçam o trabalho da Promotoria de Justiça Criminal de Santana, que ele é referência aqui no Brasil, como tem outras no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, também tem. E para se montar isso, a tendência é que as pessoas têm que se abrir. E, para tanto, o juiz, o promotor, tem que sair dos gabinetes deles, saber que aquele acervo de processo que tem na frente dele é um acervo de conflitos sociais e que ele não resolve sozinho. E uma sentença, uma denúncia do promotor não vai resolver aquela situação se ele não contar com a ajuda da sociedade civil organizada. E como é que está essa relação? Porque a promotoria, o Ministério Público pode até olhar com bons olhos as ONGs e tal, mas nós ainda, devido a um tempo aí muito subserviente, com medo das autoridades, isso é quase que natural devido à falta de democracia que sempre existiu no país, né? Ela é muito nova. Então, a tendência nossa é olhar o Ministério Público, a Justiça, como, né, tá
O que você falaria para as ONGs? Qual é o relacionamento que vocês têm com essas ONGs? Que você citou aí, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos, as entidades sem fins lucrativos, que vocês têm que fazer parceria, né? O tema é esse, é parceiro. Eu não sou mais do que ele e ele não é mais do que eu. Ele é meu parceiro. E ele está cuidando de um problema que é nosso. Então, se você enxergar essas entidades como parceiros, começa a mudar a visão. A tendência é aquilo que você falou, realmente, que o juiz e o promotor, eles se encastelam dentro dos fóruns e parece que será algo inatingível. São pessoas assim que você não tem acesso. E não é esta hoje a visão que a Constituição Federal deu ao Ministério Público. Ele é o defensor da sociedade, ele tem que estar envolvido com as questões sociais e tentar resolver esses problemas. Portanto, o primeiro conselho que eu dou é que os promotores que estejam me ouvindo, me perdoem, mas saiam para a comunidade, percorram as periferias e vejam os problemas sociais crescentes que nós estamos tendo. Não fiquem ilhados dentro do fórum. E as organizações não governamentais, procurem os promotores, forcem ele, entre aspas, a que adote essas novas posturas e abram possibilidades. Todas as vezes, e no início, que eu procurei essas organizações, a ANA, Naranon, Amor Exigente, eu nunca fui recusado. Até eles estranharam um promotor aqui, que desceu de qual espaçonave, entendeu? Quando na realidade hoje nós somos parceiros, nos falamos sempre e é muito gratificante ver que a gente pode fazer um ótimo trabalho social. Muito, muito legal mesmo, doutor, foi muito esclarecedor.